Então, aí depois de uma pequena interrupção, desculpa parar, mas moda é assim, né? Você sabe que são milhões de mas pessoas mas eu acho maravilhoso isso. Eu queria agradecer de novo a sua Não disponibilidade tem que para agradecer estar nada, aqui. Estou no ateliê dele. Imagina, aqui, é um prazer, é um prazer. E a gente estava falando da sua transferência do Rio para São Paulo. Como foi isso? Então, depois de fazer essa apresentação no Rio, eu acabei sendo convidado para participar do São Paulo, era Morumbi Fashion Week ainda. Morumbi Fashion, lá no Shopping Morumbi. Isso. E fizemos um desfile que foi muito bacana. Ele tinha como referência o café brasileiro. E naquele momento, até acho que a Camila Pitanga foi modelo do desfile. A gente vai falar de uma coisinha daqui a pouco. Você trazer gente para desfilar para você, eu acho incrível. Aí a Camila Pitanga participou desse desfile. Era um momento ainda que você não tinha essa coisa de trazer artigo. Não era uma coisa que como virou nesses últimos anos. E a Camila era modelo, depois ela passou a ser atriz, enfim. E ela tinha essa coisa da cor, tinha a ver muito com esse momento café. E aconteceu uma coisa muito engraçada nesse desfile, que eu usei algumas ferragens, e a Regina Guerreiro, na crítica dela, eu lembro, ela fez uma crítica super boa do desfile, bacana, falando muito bem, e no final ela escreveu assim, perguntando, mas ninguém disse para o Amir que metal queima na praia? E naquele momento, naquela época, a crítica era uma coisa muito forte, as pessoas elas liam muito. Eu tive um monte de pedidos cancelados, foi uma coisa assim absurda, porque as pessoas ficaram com medo que aqueles metais queimassem as pessoas. E eu fui procurar a Regina, falei, Regina, mas me explica como que é isso, porque Gucci usa metal, Valentino usa metal, por que eu aqui no Brasil não posso usar os meus metais? O sol de lá é diferente do sol daqui. Ela é brilhante, né? Eu adoro a Regina também. Ela tem um texto muito legal, muito bacana. Eu me inspirei nela para escrever muita coisa, assim. Quando eu comecei a escrever, eu me inspirei nela. Ela tem um nível de conhecimento muito legal, né? Eu acho isso válido. E você também desfilou em Nova York, na 716. Como foi isso? Foi depois do Morumbi Fashion? Foi paralelo? Então, fui fazendo meus desfiles aqui no Brasil, e quando eu percebi que a minha coleção estava criando uma dimensão grande no mercado americano, de estar em várias lojas, de estar bem distribuído e bem colocado, eu percebi que se eu fizesse o meu desfile na Semana de Moda em Nova York, eu conseguiria abrir mais mercados, não só nos Estados Unidos, mas no Japão, na Europa, porque a Europa olhava muito o Brasil ainda de uma forma folclórica, né? Então os italianos, os franceses achavam bonito o produto, mas eles não compravam. E depois de ver em Nova York, na Semana de Moda, nas lojas, Bergdorf Goodman, Barney's, enfim, eles começaram a procurar também. Então o objetivo era só acelerar um processo de internacionalização da marca que já estava acelerado. E foi bom, assim, como é que foi a experiência? Foi fantástico e foi muito bacana também a resposta da mídia. Porque tudo aquilo que eu esperava ouvir no Brasil, eu não ouvia, eu ouvi lá, entendeu? Então, eu ouvi assim, logo depois do meu primeiro desfile, comentários do tipo, a Mir Slama conseguiu levar a praia, a moda, tudo aquilo que eu queria ouvir aqui, eu não ouvia, eu fui ouvir lá, e depois veio pra cá de volta, né? Voltou. Foi uma via de mão dupla, né? Sempre assim. E nesse desfile você procurou inovar. Você usou café, você fez vários temas, teve até aquele biquíni que era de bumbum de fora quando a Naomi Campbell ia desfilar. Que era uma coleção do Sacis, do Saci, eram negras brasileiras. Como essas peças eram criadas, assim? Como é que você conseguiu inovar na moda praia, que é uma coisa tão, assim, fechadinha? Então, eu acho que a moda, eu sempre parto de uma roupa para fazer um biquíni, né? Eu saio de um conceito de um vestido, ou de uma blusa, ou de uma calça, para chegar numa peça de biquíni. Eu vou despindo, né? Eu vou diminuindo a construção da peça. E essa coleção, ela foi interessante porque eu comecei a estudar as lendas brasileiras e me apoiei em 6 lendas diferentes. E comecei a ver, assim, o Saci, o Homem Boto, e tudo tinha a ver com traquinagem, né? Tudo era aprontar. E eu comecei a inverter as modelagens. Então, tipo, eu peguei uma calcinha, tentei vestir ela como um sutiã, peguei um sutiã, tentei vestir ela como uma calcinha. Numa modelo, eu ia testando essas peças todas e fui remodelando isso dessa forma. Então, isso, na hora que eu virava, o bumbum ficava de fora, ou ficava uma parte do peito de fora. Então, eu fui ajustando isso, mas muito para dar esse conceito da traquinagem. E era um momento também importante que as pessoas na praia estavam começando a deixar o reguinho um pouquinho de fora.
Para poder reforçar isso, na passarela, eu deixava a bunda inteira de fora, entendeu? Claro que a ideia não é que as pessoas ficassem de bunda de fora, mas para mostrar que o rego era importante, eu exagerei um pouco e mostrei o bumbum todo de fora. E nesse desfile você trouxe Naomi Campbell para desfilar. Então, a Naomi foi uma coisa muito bacana, é uma amiga, é uma pessoa que vinha para o Brasil muitas vezes sem as pessoas saberem, e sempre que ela vinha, ela se jogava, ou na minha loja aqui no Oscar Freire, ou na minha loja no Rio de Janeiro, e comprava muito. E um dia uma amiga comum dela e minha me ligou dizendo, isso num sábado, falou, a Naomi vai estar aqui em São Paulo na segunda-feira, ela queria muito te conhecer. Você não quer estar na loja, de repente vocês batem um papo? E eu fiquei encantado, porque uma diva, né, uma pessoa super assim, forte nesse meio da moda, querendo me conhecer, e vim, e me elogiou demais, falou que ela adorava o meu trabalho, que era uma coisa que ela gostava muito, e eu comentei que eu ia para Nova York, depois de 3 meses, fazer meu segundo desfile. Isso ia ser 2003. Eu fiz o primeiro, não, minto, eu fiz o primeiro em 2000. 2001 as torres caíram, o desfile não aconteceu. Ele ia ser dia 13 de setembro, as torres caíram dia 11. Estava com tudo pronto, foi uma experiência assim horrível. E você apresentou aquela coleção em São Paulo? Ou não chegou Tinha apresentado em São Paulo, Ah, tá. isso, mas não apresentei em Nova York, pulou. E estava me preparando para 2003. E ela falou, Amir, olha, eu quero te ajudar. Me liga quando você estiver sabendo a data, tal, que eu vou te ajudar. Eu, como bom brasileiro, eu falei, imagina, ela vai esquecer, saiu daqui, não vai nem lembrar. E passou 15 dias, ela me ligou. Falou, Amir, olha, você ficou de me ligar, não me ligou, e como que é isso? E ela participou do desfile, fez uma festa onde ela levou... Isso lá em Nova York. Lá em Nova York. Levou vários amigos dela, levou Paris Hilton, Nicky Hilton, levou Beyoncé, levou, assim, pessoas incríveis. Isso ajudou a reforçar bastante a imagem e o produto fora do Brasil, né? Sem dúvida ela foi uma super madrinha. E de fato você trouxe para desfilar também em São Paulo. Aí ela voltou pra cá, aí ela fez o caminho de volta. Eu falei, não, você me ajudou aí, agora você vem que eu vou te divulgar aqui no Brasil. E ela veio pro Brasil. Divulgar mais um pouco do que Naomi Campbell, né? E você também faz parcerias também com diversas pessoas, inclusive eu até fiquei sabendo que você fez Glória Coelho, que você fez parceria com ela, com diversos estilistas. Na realidade, com a Glória e com mais alguns colegas, quando eu montei a loja, vou fazer 3 anos aqui em São Paulo, alguns colegas fizeram peças especiais para a abertura da loja. Então a Glória Coelho fez 6 camisetas, o John na época fez 4 bermudas, 4 shorts femininos, e o pessoal da reserva, reserva não, desculpa. Bom, eu me perdi. Enfim, vários colegas acabaram fazendo algumas peças especiais para mim colocar aqui na loja. Para você lançar o Amiga Islama com parceria. Isso mesmo. E entre as parcerias, você teve em 2007, que eu até comentei com você, que era da Rita Lee, que eu tive algumas peças também dessa coleção. Como foi essa parceria? Isso com a Rita Lee ainda foi uma coleção na Rosa Chá. Foi uma coleção de inverno, que eu tinha como referência o rock urbano, e a Rita Lee, para mim, ela traduzia perfeitamente todo esse processo. Então, eu fiquei durante alguns meses tendo entrevistas com ela, junto com a minha equipe toda, e a gente foi construindo a coleção em conjunto. A gente construiu 20 ou 18 camisetas, que ela participou na criação das estampas, a gente pegou referências dela antigas, e eu acabei depois restaurando roupas de shows antigos dela. E fizemos uma exposição, integrando aquela coleção nova que a gente fez, junto com aquelas roupas dos figurinos dos shows antigos dela. Uhum. E teve um período também, que foi quando a Rosa Chá, ela teve uma parte de desligamento da Rosa Chá, você se desligou da Rosa Chá, porque você vendeu a Rosa Chá ao Grupo Marisol. Como foi isso pra você, assim? Eu sei que não deve ser muito, não sei. Não, eu vou explicar mais ou Foi menos. meio ruim, na verdade, pelo que eu li. O final foi ruim e desagradável, mas a ideia e o conceito eram muito bons, porque o que acontece, todo mundo que começou a trabalhar como moda, como eu, naquele período, lá atrás, começou de um jeito muito pequeno, uma estrutura muito pequena, que foi crescendo. Ela foi crescendo, foi sendo acelerada, enfim. E eu cheguei num momento que eu estava com um tamanho muito grande, eu estava com 4 lojas fora do Brasil, 25 lojas no Brasil, mais 250 franquias com uma marca, 250 multimarcas, né, com a Rosa Chá, mais outras 300 com a minha outra marca que eu desenvolvia também. E eu estava num momento que eu me juntava com alguém que pudesse fazer frente à produção e logística, que eram meus pontos fracos, ou eu diminuía de tamanho.
E surgiu um convite desse grupo para a gente se juntar, com o objetivo realmente de reforçar a produção e logística. Infelizmente, no decorrer do processo, essa produção ela não aconteceu como deveria. A gente foi fechando várias franquias, foram fechando as operações fora do Brasil e eu comecei a me desgostar. E aí, no meio desse processo, eu percebi que eu não tinha feito uma fusão. Eu realmente tinha feito uma venda. Eu tinha ainda uma porcentagem da marca, eu acabei vendendo o restante e acabei me desligando. E aí acabou se lançando como a Mini Lama. Eu na verdade não queria mais mexer com moda. Eu estava assim, um pouco desgostoso, não queria saber, só que, tipo, eu me desliguei, se não me engano, dia 25 de maio, dia 1º de junho, eu recebi um convite da CIA para fazer uma coleção fast fashion. E eu comecei a me empolgar de novo, comecei a mexer, a desenvolver, a criar uma relação muito de respeito, muito positiva, e acabei me empolgando de novo e fiz o projeto do Amir Slama. Com a CIA eu acabei fazendo mais 2 coleções, não apareceu só uma, viraram 3. E foi um trabalho bem bacana, bem legal. E nesse período você também ajudou a fundar a ABEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas. Isso antes ainda, né? Na realidade, quando a gente começou a fazer as ações no mercado internacional, os estilistas... Isso em 97. E 97, 98, 2000, os estilistas eles tinham um apoio da BIT, né? Mas é um apoio muito pequeno. Então, eu com outros colegas resolvemos criar uma associação para poder ter um apoio mais efetivo, né? Da PEX, do Ministério da Cultura, para poder fazer as ações no mercado internacional. E você foi o primeiro, foi um dos, se não me engano, acho que foi o primeiro, ou um dos primeiros presidentes dessa... Não, fui o primeiro, fui o primeiro porque, tipo assim, foi fundada por mim, pelo Alexandre, pelo Walter, pelo Lino e pela Serpi Marie. Éramos 5. E no momento da fundação, o único que tinha o documento original era eu, então eu virei o presidente. Mas eu acabei ficando, acho que 6 ou 7. Tem algum projeto marcante nesse período na sua presidência, nesse embriãozinho da ABEST? Foi tudo muito legal. A gente fez eventos no Japão, fizemos eventos na Itália, fizemos um evento enorme na França, com showroom, de uma festa da moda brasileira no Hotel Crillon. Fizemos coisas bem bacanas, foi bem legal. Então, em 2010 você acaba de lançar, em 2010 você lança a Mini Slama, você lança de fato o seu nome como marca. Isso. E eu queria saber assim, como foi criada a identidade? Você usou a mesma identidade da Rosa Chá ou você abandonou e resolveu criar uma outra? Eu não quis me repetir, né? Eu acho que o momento, ele é um momento diferente. Eu acho que a moda ela mudou nesses últimos 5, 6 anos. A forma de perceber, de comunicar, tudo isso mudou muito, né? Então eu não queria repetir aquilo que eu já tinha feito. E criei um projeto onde eu ia fazer as minhas coleções regulares, né? Então coleção de verão, coleção de inverno, mas ao mesmo tempo eu queria estar mais próximo do meu consumidor final. Então também com o conceito de ateliê, onde eu faço um atendimento exclusivo, especial, com alguns clientes que eu faço esse trabalho sob medida. Em paralelo, eu assino coleções, então eu faço um trabalho com uma rede italiana chamada Yamamai, que é uma rede que tem 600 lojas na Europa, um sistema de fast fashion. Eu desenvolvo as coleções aqui no Brasil, eu faço todos os protótipos, apresento a coleção e depois ela é produzida na China, com a minha aprovação também. Então é um trabalho muito bacana que também eu já estou entrando na 3ª coleção agora. Faço uma linha com a Tokstok, que eu desenvolvo uma estamparia, a gente faz pratos, copos, tem uma linha com a Febo. E você fez até uma batedeira. Fizemos uma batedeira. Da KitchenAid. Isso, da KitchenAid. A gente acabou fazendo uma estampa e ela se transformou numa estampa de uma batedeira. Que enquanto você deu aquele intervalinho, demora pra gente... tá junto com o biquíni lá. Daí eu falei, gente, é a mesma estampa do biquíni. É isso mesmo. E você lançou, você fez uma outra filosofia, e nesse mesmo ano você comentou da C&A, você também fez com a Trousseau. Isso, como foi a parceria com a Trousseau? A Trousseau foi uma coisa muito bacana, porque a Trousseau ela não tinha um departamento de criação, né? E eu sempre curti muito cama, mesa, e eu fui convidado pelo Romeu e pela Adriana para coordenar uma linha de homeware, de roupas para ficar em casa. E aí eu acabei me empolgando e durante um ano eu montei uma equipe. A gente acabou montando uma equipe e desenvolvendo todo o trabalho de estamparia, para os lençóis, a linha de roupa. Montei a equipe e depois de um ano eu acabei deixando a equipe trabalhando e vim cuidar do Amir Slama. Olha, a gente vai ter que dar um breakzinho, a gente tem 4 minutos para acabar o chip, mas a gente já volta.